Nesta aula, vamos ver então como instalar o servidor do MySQL e a ferramenta MySQL Workbench, que faz toda a interface entre o usuário e o banco de dados, agora nas versões mais recentes do MySQL. Então vamos começar com a instalação do servidor do MySQL. Então a gente pode abrir aqui o nosso navegador. Eu vou fazer uma busca no Google aqui pelo termo MySQL. Já caiu direto no site do mysql.com e dentro dele eu vou procurar a aba de Downloads, onde vão estar disponíveis as ferramentas do MySQL para você instalar no seu computador. Eu gosto aqui de acessar o instalador, por mais que tenha aqui alguns banners apresentando aqui em cima os instaladores automáticos aqui para o Windows, mas só para confirmar o nome aqui do arquivo que nós temos que baixar. O MySQL está se chamando agora, a versão gratuita para quem quer utilizar em casa para aprender o SQL, de MySQL Community Server. Atualmente aqui na versão 5.5, mas se você estiver assistindo essa aula daqui uns dias e estiver com uma versão mais recente aqui para download, você pode baixar a versão atualizada sem problemas. Todos os comandos que vão ser vistos aqui no curso de SQL são comandos que já podem ser utilizados no servidor do MySQL desde a versão 4. Então você não precisa se preocupar se a versão é um pouquinho diferente da que você está assistindo aqui na aula, porque os comandos em si vão funcionar da mesma forma, ok? Então eu vou acessar aqui a página de download do MySQL Community Server para fazer então o download da ferramenta. Para você fazer qualquer download aqui no site do MySQL, você vai precisar aqui de um login e senha. Vamos ver aqui se ele vai pedir aqui para mim. Confirmando só a versão, né? Eu estou utilizando aqui o Windows 7 64 bits. Então, vou deixar marcado Microsoft Windows. E agora, de pouco tempo para cá, é que o site do MySQL está oferecendo aqui um instalador 64 bits. Até pouco tempo atrás não tinha, e quem utilizava algum sistema operacional 64 bits podia utilizar a versão 32 sem problemas, porque continuava funcionando, só que sem aproveitar todos os recursos aí da sua plataforma, da sua arquitetura. Pessoal, apenas uma informação importante aqui. O site do MySQL, quando ele lança uma nova versão, nem sempre ele lança a última versão do MySQL com o instalador MSI. Se você não estiver conseguindo encontrar uma versão aí que tenha o MSI Installer no nome, como este primeiro aqui que aparece na tela, né, o Windows x86 32-bit MSI Installer, utilize este link chamado Look for Previous GA Versions, ou um outro nome similar caso o site do MySQL venha a trocar este link, pois você terá acesso por meio dele às versões anteriores do MySQL e conseguirá localizar pelo menos a versão que eu estou utilizando aqui na aula, que é a 5.5 com MSI Installer. Então, se você baixar uma versão que é um arquivo zip que não tem o setup.exe para fazer o instalador, saiba que você baixou uma versão de atualização que é um pouquinho mais complicada de instalar, e nesse caso eu sugiro que você ignore ela, retorne ao site do MySQL, procure por uma versão anterior que tenha o MSI Installer, que indica a presença de um setup.exe. Como já tem aqui a versão 64-bit, eu vou selecionar essa para o meu download, porque o meu sistema operacional é 64 bits. Então ele pede aqui um login de usuário que eu já tenho aqui no site do MySQL. Se você não tiver, você pode prosseguir aqui com o registro de novos usuários. Eu vou digitar aqui o meu e-mail com a minha senha e pedir para realizar o login. Ele pede aqui alguns dados de cadastro, enfim, não vou me preocupar em atualizar nada agora, vou direto aqui na opção não obrigado, apenas comece o meu download. Então, com essa opção, ele vai começar a baixar aqui a versão Community Server do MySQL, e assim que estiver terminando o download aqui, eu já continuo com a aula. Então, pessoal, eu dei uma adiantadinha aqui na aula para não termos que ficar aguardando o download. Já está terminando aqui o download do meu
arquivo aqui do MySQL Community Server. Eu vou iniciar aqui a instalação dele e dar sequência aqui no procedimento de instalação. O procedimento de instalação do MySQL é bem tranquilo, mas vale a pena aí prestar um pouquinho de atenção em alguns detalhes aqui. Por exemplo, ele pergunta aqui qual é o tipo de instalação que você quer fazer do MySQL. Eu vou recomendar a Typical, que é a mais padrão que tem aí, para a gente que vai estar utilizando os comandos SQL, criando alguns bancos de dados simples, é a mais recomendável. As outras ali é para quando você está configurando um servidor mesmo de hospedagem pesado ali, que você vai conseguir configurar mais processadores, mais memória, esse tipo de coisa. Então não precisa se preocupar com isso não. Vamos para Typical. Aqui algumas informações do MySQL. E ele terminou a instalação. Terminando a instalação, observe que está marcado aqui embaixo para ele iniciar o wizard de configuração da sua instância do MySQL. Então eu vou pedir aqui para ele já rodar ele, porque é ali que nós vamos configurar algumas coisas importantes. É importante que você faça esses passos também bem atento aí em seu computador. Vou fazer devagar aqui, mas você pode voltar à aula a qualquer momento. Então eu vou pedir aqui para ele fazer uma configuração detalhada aqui para otimizar o meu servidor. Alguns detalhes não são muito pertinentes, mas um ou outro são importantes, tá? A primeira tela aqui eu vou marcar a minha máquina como Developer Machine. Isso quer dizer que eu sou um desenvolvedor em casa e vou estar somente eu utilizando o banco de dados, então não tem por que ele alocar muita memória para o meu servidor aqui. É diferente de quando você está instalando uma MySQL em um computador, que ele vai servir aí para atender 1000 usuários, 2000 usuários. A segunda opção aqui também, Multifunctional Database, vocês podem marcar essa, que ele vai trazer algumas opções aí dos modos de mecanismos de armazenamento do MySQL e dar sequência. Espaço também pode deixar padrão aqui o que ele marcou. Na parte aqui de conexões concorrentes também, sem problemas, ele está assumindo aqui que vai ter no máximo 20 conexões. Eu acho que isso até é demais para uma máquina de desenvolvedor, mas pode deixar que também não traz nenhum problema. Em seguida, ele vai me pedir a porta onde o servidor vai rodar. Certifique-se que vai rodar na 3306, que é a porta padrão do MySQL, para que você não tenha nenhuma dificuldade depois, aí, quando estiver utilizando a ferramenta aí, Workbench, que nós vamos ver, ou outras coisas. Importante também, se você utiliza Firewall, é necessário colocar manualmente ou utilizar essa opção aqui de adicionar a exceção do Firewall para essa porta, porque depois pode ser que você não consiga acessar o MySQL e seja problema de Firewall. Então só fique atento aí se você tiver dificuldades em acessar mais para frente aí o servidor, que pode ser alguma restrição de Firewall caso você esteja utilizando. Em seguida, o Standard Character Set aqui, que é ele vai fazer a collection em Latin 1 como a default para o seu MySQL. Para quem não conhece isso, Latin 1 é o conjunto de caracteres que a gente utiliza aqui no Brasil por causa dos acentos e alguns caracteres especiais como cedilha, tá? Então é recomendado também manter aqui bem certinho como está marcado e dar sequência. Em seguida aqui ele te dá a opção de instalar o MySQL como um serviço do Windows. Eu gosto porque daí eu consigo acessar sempre pelo painel de controle, pela aba de ferramentas administrativas, serviços, eu consigo ver se o serviço do MySQL está rodando ou não. Ainda nessa tela, eu sugiro que vocês marquem a opção Include Bin Directory in Windows Path. O que essa opção faz? Essa opção vai adicionar na sua variável path do Windows o subdiretório bin do MySQL. Para que isso? Porque algumas ferramentas do MySQL podem ser acessadas pelo prompt do DOS. E para que você não precise acessar sempre o diretório do prompt do DOS, você pode incluir o path, o caminho desse diretório na sua variável path. Então, sempre que você abrir lá o prompt do DOS e precisar do comando MySQL, ele já vai estar disponível. Por mais que a gente não utilize agora esta opção, eu recomendo que você deixe marcadinha, porque se você precisar mais para frente, ela já vai estar disponível, ok? E nessa tela que eu estou agora, é a tela mais importante da instalação, é a tela que vários alunos entram em contato comigo com dificuldade depois, dizendo que não estão conseguindo utilizar o MySQL.
Pessoal, essa é a tela onde você vai definir a senha do seu usuário do MySQL. Você tem que definir essa senha agora, porque se você deixar em branco, pode ser que depois você queira definir, não consiga, ou que você esqueça depois qual senha que você colocou. Então, eu vou pedir para vocês, com bastante atenção, marcarem aqui uma senha para o seu usuário root, que é o usuário dono do banco de dados. É só esse usuário depois que vocês vão conseguir fazer diversas alterações no banco, ok? Escolham uma senha da preferência de vocês, deixem anotadinha do lado. Eu vou aqui utilizar uma senha minha qualquer. Vou confirmar ela. E vou então clicar em Next. A partir desse ponto, o MySQL está pronto para ser configurado. Na hora que eu clicar em Execute, ele vai realizar todas essas configurações que nós fizemos agora. Então, eu cliquei. Ele está configurando, já está no terceiro passo ali de inicializar o serviço. Já fez o quarto passo, encerrou aqui o meu wizard. Quer dizer que meu MySQL, nesse momento, está instalado no meu computador, foi instalado como um serviço e já está rodando. A partir desse ponto, nós podemos acessar o MySQL ou já de arquivos PHP, ou então baixar uma ferramenta gráfica para fazer o acesso aí à ferramenta. Durante o curso de SQL, nós vamos utilizar uma ferramenta que é o MySQL Workbench. É uma ferramenta que vai permitir que a gente escreva expressões SQL para executar direto no banco de dados. Então, onde é que fazemos o download dessa ferramenta? Eu vou clicar novamente aqui no site do MySQL na guia de downloads. E desta vez eu vou procurar na lista aqui que o site traz para mim a opção MySQL Workbench GUI Tool. Essa ferramenta ela entrou no lugar de uma ferramenta anterior que tinha aqui do MySQL para fazer o acesso aí ao servidor, aí, a qualquer servidor, seja na sua máquina local ou numa máquina remota que permita o acesso. De umas versões para cá entrou o MySQL Workbench, uma ferramenta bem bacana. Eu vou ensinar como é que instala ela. Eu só quero deixar um aviso aqui que algumas aulas do curso de SQL ainda utiliza a ferramenta anterior para fazer as expressões SQL executarem no banco. Você não precisa se preocupar com isso quando você se deparar com uma aula que utiliza a versão anterior, porque o que muda só é a interface gráfica, um detalhe ou outro. O modo como acessa o banco é o mesmo e as expressões SQL que nós vamos ver durante o curso, todas elas funcionam nas duas ferramentas, ok? Não tem problema nenhum se você estiver assistindo uma aula que utiliza a ferramenta anterior, que vai funcionar da mesma forma aí para você. Mas já que estamos aqui, vamos instalar aqui a nova versão do MySQL Workbench. Na página dele, novamente, eu vou aqui escolher qual é a versão. Microsoft Windows. Observe que não tem a versão 64 bits do Workbench. Então, sem problemas, você pode baixar a versão 32 bits, mesmo que o seu sistema operacional seja 64. É exatamente aqui o meu caso, que eu utilizo o Windows 7 64 bits, mas vou baixar a 32 porque ainda não tem disponível pelo MySQL aqui a versão 64 bits. Terminando então o nosso download, aqui eu adiantei novamente um pouquinho a aula para a gente não ter que aguardar aqui o download. Com o MySQL Workbench disponível, nós vamos fazer o processo de instalação dele, que é na verdade mais simples que o processo de instalação do servidor, né? Uma vez que o servidor aí que tem mais informações para serem configuradas aí no seu computador. Abrimos aqui o instalador do Workbench, damos sequência. Ele vai solicitar qual é o diretório onde ele deve ser instalado. Eu vou manter aqui na sugestão padrão dele mesmo. E vou pedir a instalação completa também, sem maiores diferenças aí de instalação. Vamos lá então para o seu procedimento aqui de instalação. É para ser também uma instalação rapidinha, mais um pouquinho e pronto. A instalação foi completada. Uma vez que o seu Workbench tenha sido instalado, ele já vai inicializar aqui uma primeira vez
na sua tela. Deixa eu redimensionar aqui para ele caber aqui na tela de gravação. Ele não vai caber a tela completa aqui, mas eu vou apresentar para vocês a parte aqui mais importante. O Workbench já detectou aqui algumas configurações que eu já tinha previamente feito numa instalação anterior de alguns servidores que eu utilizo, que no caso aqui é o servidor da SoftBlue. Como nós acabamos de instalar um novo servidor na nossa máquina, eu vou ensinar vocês a como cadastrar ele aqui no seu Workbench. Nós vamos utilizar essa opção chamada New Connection. Vamos clicar nela e nessa janela aqui que aparece aqui para nós, eu vou criar aqui uma nova conexão, um nome de conexão, por exemplo, curso SQL. O IP nós podemos deixar 127.0.0.1, que é o IP que faz referência à nossa própria máquina. Na porta 3306, que foi a porta onde instalamos o servidor do MySQL. Usuário root e a senha que nós cadastramos durante o procedimento de configuração do servidor SQL. Essa senha que você não pode esquecer de definir, ok? Se a gente clicar aqui em Test Connection, ele vai falar então, ó, conectado no MySQL na porta tal com o usuário root. Connection parameters are correct. Chegando nessa mensagem, então quer dizer que o seu servidor MySQL Community Server está instalado certinho no seu computador e que você tem acesso já a ele. Se a gente então clicar em OK, ele vai começar a aparecer na nossa lista aqui de conexões. Como a minha aqui só está aparecendo duas, porque eu redimensionei a janela, eu posso rolar a barra de rolagem e por último aqui vai ter curso SQL. Então, sempre que você acessar o seu Workbench, você já vai ter pré-configurada a sua conexão. Para utilizar ela, basta realizar um clique duplo. E observe então que o MySQL Workbench já vai abrir a janela de utilização aqui do seu banco de dados, onde nesta guia que eu estou apresentando aqui na tela, iremos digitar as nossas expressões SQL logo mais no curso. Beleza, pessoal?